da clínica com uma agenda única. Acompanhe tudo do paciente, do status ao pagamento. Isso mesmo, a agenda é integrada ao financeiro. Assim é possível controlar todo o fluxo financeiro. O Instituto Brasileiro de Osteopatia, IBO, foi fundado em 2001 pelo osteopata francês Bernard Keff. Bernard Keff foi o primeiro osteopata a ensinar técnicas osteopáticas para os fisioterapeutas brasileiros em 1986. De 1986 ao ano de 2000, Bernard continuou ensinando técnicas osteopáticas para os fisioterapeutas brasileiros, com o apoio dos professores do SCOM, sediado na Bélgica. Pelo IBO, já passaram mais de 2.000 fisioterapeutas cursando a formação em osteopatia. Atualmente, o IBO mantém turmas de formação no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Caxias do Sul, em Pelotas, em Santa Maria e em breve estaremos abrindo turma em Joinville e em Goiânia. O IBO foi pioneiro nos ambulatórios de osteopatia na rede pública no Sistema Único de Saúde, mantendo os ambulatórios na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói e em Porto Alegre. O IBO se orgulha de ser o primeiro instituto brasileiro de formação em osteopatia a se tornar membro da OIA, Osteopathic International Alliance, órgão regulatório da osteopatia perante a Organização Mundial de Saúde. O Clinic Plus é um software completo em saúde, onde você poderá gerir todos os processos do seu consultório de forma simples e objetiva. Definitivamente, dê adeus para os prontuários de papel. No Clinic Plus, você pode personalizar seus prontuários ou utilizar os prontuários desenvolvidos por especialistas. Além disso, é possível compartilhar seus prontuários com outros usuários do sistema. Mensurar a evolução clínica dos pacientes nunca foi tão fácil. Em apenas alguns cliques, você consegue acompanhar a evolução de seus pacientes, sejam eles bebês, crianças, adultos ou atletas, integrando o ambiente clínico ao científico. Controle todos os compromissos da clínica com uma agenda única. Acompanhe tudo do paciente, do status ao pagamento. Isso mesmo, a agenda é integrada ao financeiro. Assim é possível controlar todo o fluxo financeiro. O Instituto Brasileiro de Osteopatia, IBO, foi fundado em 2001 pelo osteopata francês Bernard Keff. Bernard Keff foi o primeiro osteopata a ensinar técnicas osteopáticas para os fisioterapeutas brasileiros em 1986. De 1986 ao ano de 2000, Bernard continuou ensinando técnicas osteopáticas para os fisioterapeutas brasileiros. Muito bem, estamos de volta, nossa pequena pausa. Voltamos agora com a palestra da professora Fabiana Silva com o tema Evidências atuais do vago no tratamento da dor. Professora Fabiana é fisioterapeuta, mestre em epidemiologia, especialista em fisioterapia esportiva pelo SONAF-COFITO, tem aperfeiçoamento em terapia manual na Austrália, é instrutora da Vitality Flossing na América Latina, CEO do Círculo Ensino em Saúde, membro da diretoria do Fáscia Research Society, fundadora do Centro em Pesquisa Fáscia Brasil e também uma das responsáveis por esse congresso, o maior congresso online de fáscias do mundo. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Davi. Que felicidade chegar nesse momento, com tantas pessoas conectadas conosco
E também, né, com um sucesso incrível desse congresso, a gente compartilhando tanto conhecimento de qualidade. Estão vendo a minha tela aí? Tudo certo? Tudo certo, Fabi. Muito bem. Então, eu vou falar para você sobre as evidências atuais em relação ao nervo vago no tratamento da dor. E eu preciso dizer que o nervo vago é uma das chaves para a saúde, assim como a fáscia e outros sistemas do nosso corpo. Na verdade, a interligação de todos esses sistemas. E eu tenho muito orgulho de representar aqui a Fascia Research Society, uma sociedade que foi fundada pelos professores Thomas Findlay e Robert Schleip, e que é reconhecida internacionalmente por apoiar e buscar aproximar a pesquisa da prática clínica. Então, eu tenho muito orgulho de representar os brasileiros dentro da diretoria dessa sociedade. Mas hoje, meu papel principal aqui é como organizadora do Congresso Mundial de Fáscia, mas também, junto com o meu amigo Leonardo Setti e o Cristiano Guimarães, de termos fundado o Centro de Pesquisa em Fáscia Brasil, que é o motivo pelo qual nós estamos reunidos nesse congresso. O Centro de Pesquisa, ele quer apoiar pessoas que queiram pesquisar sobre fáscia no Brasil. Não só queremos, já estamos apoiando. E com a renda do Congresso, nós adquirimos equipamentos e damos o suporte intelectual também para quem quiser fazer pesquisas em relação à fáscia, seja na área de terapia manual, movimento, diagnóstico, e nós só pedimos que as pessoas entrem em contato conosco e que elas estejam vinculadas a um programa de pós-graduação, seja de especialização, mestrado ou doutorado. Vamos juntos, e eu acredito muito nisso, juntos alavancar a pesquisa sobre fáscia no Brasil. Nós já estamos no mapa da pesquisa, mas nós podemos e queremos mais. E eu quero contar uma história para vocês, porque além de pesquisadora clínica e de idealizadora de muitas coisas, eu atendo pacientes todas as semanas. E eu quero contar a história de um paciente que me procurou há menos de um mês atrás. E eu sentei de frente para ele e disse para ele assim: me conta o que está acontecendo contigo, me conta a tua história. E ele fez essa linha do tempo, né? Ele começou a me contar a história dele lá em 2011, quando ele estava passando por um processo de muito estresse na vida, e ele foi diagnosticado com depressão. Começou a tratar a depressão, e em 2015 ele teve crises de asma muito severas. Começou a usar muitas medicações para controle dos sintomas e fez vacinas para controlar as crises de asma, sem muita resposta. Depois, em 2018, ele começou com sintomas de síndrome do intestino irritável. Então, vejam, uma situação clínica foi se somando à outra. 2018, síndrome do intestino irritável, começou a tratar. 2020, começou com crises de dor lombar fortíssimas, foi submetido a exames de imagem que mostraram artrose na coluna lombar, que ele julga ser algo muito grave. 2021, esse paciente começou com zumbidos no ouvido, tonturas e também disfunção na articulação temporomandibular. E esse ano, em 2023, quando ele me procurou, ele veio pelo diagnóstico de neuropatia do nervo occipital maior. Foi dito que ele tinha uma fibrose, por isso que ele estava com sintomas de dor na cabeça e enxaqueca. Então, ele veio para mim para que eu diagnosticasse se ele tinha realmente uma fibrose e se a face, se o trabalho facial podia ajudá-lo. Complexa a situação, né? E o que será que toda essa história tem em comum? Né? Esse paciente, ele chegou para mim muito estressado, muito agitado, com uma sensação
Ele disse que se sentia ameaçado, não se sentia seguro, não estava mais trabalhando, parou as suas atividades, ele era professor, é um paciente de 39 anos. Ele parou a sua atividade laboral, ele não tem vida social, ele vive em função dos diagnósticos que foram dados para ele e os tratamentos não surtiram o efeito esperado. É um paciente que está em desespero. A sensação de ameaça que o sistema nervoso dele transparece é infinitamente maior do que a de segurança. Porque imaginem estar há tantos anos com tantas queixas se somando na sua vida. E a gente precisa entender que provavelmente esse paciente não está com uma regulação do sistema nervoso adequada. É a primeira característica que salta aos nossos olhos. Não existe um balanço entre a atividade do sistema nervoso autônomo simpático e do parasimpático. E esse balanço ele é diário na nossa vida, né? Nós estamos sempre sofrendo situações que nos ameaçam de alguma forma, mas existe um sistema que busca fazer essa regulação. E esse sistema é o nosso sistema nervoso autônomo. E existe uma característica importante relacionada ao sistema nervoso autônomo, que é a regulação dos processos neuroimunes, a regulação dos processos inflamatórios, das respostas imunes no nosso corpo. Então, por que esse paciente não se recuperou ao longo desse tempo? Não só pelas situações estressoras que foram se acumulando, mas por que esse corpo, essa pessoa, não teve condições de sair dessas situações, né? E o sistema nervoso autônomo, quando está com a boa modulação, ele consegue nos ajudar dentro da linha de tempo que a gente espera de recuperação normal do organismo. E no caso desse paciente, a gente tem um desequilíbrio. As características pró-inflamatórias estão mais acentuadas do que a resposta anti-inflamatória endógena que nós temos no corpo. E aí ainda brinco, né? Quantos de nós, quando chegamos na época agora de final do ano, começamos a entrar nesse estado? O estresse, a correria, as demandas, né? Nós nos encontramos num estado mais pró-inflamatório. Então, precisamos buscar alternativas que regulem, né, esse balanço. E esses desequilíbrios que podem acontecer no sistema nervoso autônomo, eles são bastante relatados na literatura e relacionados com várias condições crônicas que esse paciente trouxe para mim e várias condições crônicas que os pacientes de vocês também vão relatar. Então, por mais que a pessoa venha por uma queixa músculo-esquelética, muitas vezes, quando a gente começa a conversar e a entender o contexto de vida do paciente, a gente vê que tem uma alteração intestinal, a gente percebe que tem alterações no sono, a gente percebe que tem alterações do estresse e assim por diante, a qualidade de vida, tá? Então, essas alterações estão relacionadas a alterações do sistema nervoso autônomo e elas são muito comumente encontradas em questões e queixas crônicas. E isso a gente chama de desautonomia, ou seja, o sistema nervoso autônomo não está conseguindo fazer o seu papel adequadamente. E a gente tem várias queixas, como está ilustrado aqui nessa figura, que estão relacionadas à desautonomia, a essa desregulação do sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, um paciente que nos diz que tem taquicardia, um paciente que nos diz que tem ansiedade, fadiga crônica, que tem vertigem, né, que tem visão dupla, que tem síndrome do intestino irritável, queixas gastrointestinais, né, como a constipação, por exemplo, ou diarreia, ou
bloating abdominal, né, inchaços no abdômen, um paciente que tem incontinência, ou um paciente que tem, por exemplo, as extremidades mais frias e mais pálidas. Todas essas queixas, eu não citei todas que estão na figura, são relacionadas à disautonomia. E nós podemos pensar também, de acordo com a teoria do professor Stephen Porges, em algumas características da personalidade ou algumas características do comportamento social desse indivíduo. Então, esse paciente que chegou até a mim esse ano, ele estava extremamente agitado, piscando muito, se mexendo muito na cadeira. Então, ele estava mais no que a gente chama de resposta do sistema nervoso simpático. Por mais que ele tenha o diagnóstico de depressão, que poderia nos levar a pensar em alguém mais com uma energia mais baixa, com uma maior incapacidade de ir para a ação, que o professor Porges chama de imobilizado, esse paciente ele estava mais com características de ativação do sistema simpático, agitado, ansioso, inquieto, justamente por não ter solução para a situação dele que se arrasta há tantos anos, né? Então, a teoria polivagal, ela explica essa desautonomia com uma perspectiva que inclui também as características do nosso comportamento social. E dentro de todas essas queixas, existe um nervo que é fundamental. A sua desregulação ou a falta de modulação da ação desse nervo é fundamental. E esse nervo é o nervo vago, que é o principal nervo do sistema parasimpático. E só para lembrar, nós não temos só um, ainda bem, né? Nós temos 2 nervos vagos do lado direito e do lado esquerdo. E como vocês podem perceber na figura, ele vai sair lá da base do crânio e vai descer por toda a região anterior do pescoço, trazendo ramos para laringe, faringe, ramo auricular, pulmões, esôfago e várias vísceras abaixo do nível do diafragma. E nós precisamos entender o seguinte: será que o nervo vago é mesmo assim tão importante? Porque nós temos visto, principalmente nas redes sociais, um boom de publicações, de dicas, de métodos que buscam estimular, e cuidado com essa palavra estimular, ou eu prefiro dizer que buscam modular a ação do nervo vago, porque existe um equilíbrio, e o equilíbrio na dose, né, da estimulação, ele é muito importante. Então, se eu pegar qualquer estrutura no corpo e só hiperestimular, por exemplo, eu posso ter efeitos adversos que eu não gostaria, certo? Então, a principal ação do vago é o sentir, é perceber ou captar o que está acontecendo na periferia, em todas aquelas áreas que nós vimos que ele passa, e em especial no trato gastrointestinal, e informar ao sistema nervoso, momento após momento. Então, ele é um grande ator aí, né, na interocepção, certo? E ele é um nervo que nós chamamos de misto, porque 80% das fibras dele vão fazer justamente isso, informar aos centros superiores várias questões, né, somáticas, sensações gustativas, viscerais, etc. E 20% das fibras vão ter ação eferente, então de ação motora também em algumas áreas em que ele passa. E ele faz a mediação da liberação da acetilcolina em várias junções sinápticas, então tanto em músculos lisos quanto fibras nervosas intrínsecas e células secretoras. Então, a ação do nervo vago, ela é potente e importante quando nós temos processos inflamatórios no corpo, e ele age pela via colinérgica, e ele age estimulando os
corticoides endógenos que nós temos no corpo. Então, ele é um potente anti-inflamatório. Então, ele ajuda a regular os níveis de citocinas que vão causar inflamação e ajuda a regular para que essa inflamação ela não seja tão efusiva ou não se perpetue, né? E a ação dele no gânglio celíaco é importante pela conexão com o baço e ativando principalmente aí os macrófagos M2. Então, ele tem uma ação muito importante no processo inflamatório, né? Então, ele é o grande maestro da regulação da inflamação no corpo em várias regiões aonde ele transita, que a gente pode ver aqui na figura. Então, a gente precisa que ele haja nos momentos em que é necessário. Mas para que ele haja, ele tem que estar com uma modulação adequada. E esse estudo agora, de 2023, ele mostra o seguinte: nós sabemos que a inflamação é importante, certo? E o que essa análise fez? Eles pegaram e acompanharam pacientes com dor lombar durante 3 meses. E eles perceberam que aqueles indivíduos que tomaram anti-inflamatórios não esteroides quando começou a dor lombar, eles tiveram mais risco de evoluir para dor crônica lombar ou dor persistente na lombar. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, quando a gente procura combater a inflamação no início do processo, a gente acaba atrapalhando um processo endógeno que deveria estar acontecendo. E a gente perpetua, então, faz com que o processo inflamatório ele fique mais propenso à cronicidade, ok? Então, o importante é que a gente controle os sintomas, controle aquilo que nos incomoda na inflamação, mas a gente não deve acabar com ela, porque ela é um processo natural e que faz com que a gente não evolua para a cronicidade depois. E para que isso aconteça, a gente precisa ter um tônus vagal adequado, que é a modulação que eu comentei com vocês. O que é esse tônus vagal? É essa regulação contínua da ação parasimpática, que é exercida pelo vago. Ela é constante e ela vai ajudar a regular, né? Então, quando entra um estressor, quando entra uma situação de maior desequilíbrio, essa ação parasimpática tem que acontecer, e isso quer dizer que o nosso tônus vagal encontra-se regulado ou modulado. E esse tônus vagal, ele é medido principalmente pela função cardíaca, função relacionada aos batimentos cardíacos, pela nossa regulação emocional e por outros processos. Então, a gente tem como medir isso de forma invasiva e não invasiva. Nós, clinicamente, podemos ver pela frequência cardíaca do nosso paciente, e aí, olha que importante, quantos de nós que tratamos disfunções musculoesqueléticas verificamos a frequência cardíaca dos nossos pacientes? Tá? Vamos começar a verificar. Eu espero que no repouso esse paciente não chegue com 100 batimentos por minuto. Isso quer dizer que provavelmente a modulação vagal não está entrando para fazer esse break aí no sistema cardíaco. E a gente também pode regular ou avaliar através da medida da variabilidade da frequência cardíaca ou HRV. Essa medida a gente pode fazer usando um frequencímetro, um polar, e depois analisando, né? Tem softwares gratuitos que podem analisar se o nosso paciente encontra-se mais em uma modulação simpática, uma modulação parasimpática, ou ele está num balanço entre esses dois extremos. Isso é importante porque as nossas estratégias terapêuticas podem mudar em relação a isso. Então, quando a gente vê o intervalo entre cada batimento cardíaco, a gente vai ter uma variação na magnitude. Ele não é
uma linha tênue. A variação entre os nossos batimentos, ela muda justamente por esse break, por essa entrada do nervo vago. Então, a gente diz que essa variação, ela é medida entre esses intervalos aqui, R e R. Então, vocês podem ver que esse número, ele vai mudando, né? E a gente precisa, então, desse software ou desse, primeiro, do frequencímetro para medir, e depois, para fazer a análise, a gente precisa de um software. Eu queria que vocês escrevessem no chat para mim. Como vocês acham que estava o tônus vagal do meu paciente? Vocês acham que estava alto, ou seja, tem uma alta variabilidade nessa frequência cardíaca, o nervo vago está conseguindo modular os processos, ou estava baixo, pouca variabilidade? Coloquem aí para mim, depois eu quero ver as respostas de vocês. E o que leva à disfunção vagal? O que leva à falta de modulação do vago? Uma característica bem importante são lesões cerebrais traumáticas, então concussões, né? Faz um esporte, bate cabeça com cabeça, lesões por chicote, em acidentes de carro, né? Traumas psicológicos, traumas que vêm desde a infância. Então, tem pessoas que começam com sintomas na infância e na adolescência, que isso pode estar relacionado a traumas psicológicos. Vírus, a própria COVID, né? Gerando alterações inflamatórias e vários sintomas de desautonomia. Uma dieta inflamatória, né? Então, excesso de açúcar, gordura, processados, tudo isso faz com que haja uma permeabilidade maior no sistema gastrointestinal e uma desregulação da modulação vagal, né? Disfunções, doenças imunes, autoimunes e o estresse e a ansiedade. Quantos pacientes que chegam para nós com queixas musculoesqueléticas e nós perguntamos, tá dormindo bem? Não. Teu intestino está funcionando bem? Não. Teu nível de estresse como tá? Nas estrelas, né? Então, tudo isso vai se somando para trazer uma disfunção e uma falta de regulação do sistema nervoso autônomo. E as pesquisas já mostram, né, que a baixa variabilidade da frequência cardíaca, ela é comumente encontrada em indivíduos que têm doenças cardiovasculares. Então, se o paciente chega e diz para vocês, eu tenho arritmia, eu tomo remédio para pressão, esse paciente já tem um histórico de desautonomia, tá? E também o vago, ele está sendo estudado como um prognóstico para as questões de câncer. Então, pacientes que têm um baixo tônus vagal têm um prognóstico pior nos desfechos, né, das situações de câncer aí. Então, o que estava acontecendo com o meu paciente era, na verdade, um mix de fatores, né? Uma contribuição de fatores psicológicos, estresse, começou com a depressão, estresse no trabalho, problemas com a namorada brigou com ele, etc. Uma contribuição de fatores periféricos, a alimentação ruim também, né? Todas as questões físicas relacionadas, uma hiperalgesia, um paciente que eu não conseguia tocar com facilidade, um paciente com alta responsibilidade sensorial, né? Então, todo esse desbalanço no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, desbalanço nas citocinas pró-inflamatórias e nos neurotransmissores. Então, vai muito além, pessoal, da tensão no nervo occipital maior pela fáscia. Vocês concordam? E eu preciso dizer para vocês que, apesar disso, apesar de eu achar que vai além da disfunção facial que ele apresentava, mais do que isso, a face e o nervo vago, eles estão ligados tanto anatomicamente, por todas as relações anatômicas e por todas as áreas em que o vago passa, quanto funcionalmente. E a resposta ao estresse, até a Caterina citou na palestra dela agora, 34% das fibras
da face superficial da inervação é simpática, então estão sendo reguladas pelo sistema nervoso autônomo, né? E essas alterações com liberação de corticoides, glicocorticoides, estressores, ela muda a função dos fibroblastos e dos miofibroblastos. E pode mudar isso dessas células que residem nos órgãos e especificamente na faixa de movimento, certo? Então, tem esse estudo aqui do Barsotti que mostra que o estresse crônico, ativa essas respostas imunes, ativa cortisol e altera o trabalho dos mastócitos e dos macrófagos. E no final de todo esse processo, a gente vai ter um maior trabalho dos fibroblastos, uma ativação dos miofibroblastos que pode levar a uma fibrose do tecido. Então, uma rigidez maior, uma diminuição de glide, uma densificação. E aí, muitas vezes, o paciente chega com a queixa: me dói a cervical, me dói a lombar, me dói o tornozelo. E, na verdade, aqui é a ponta do iceberg. A gente precisa também manejar o sistema nervoso autônomo para parar ou cessar esse processo que está trazendo a alteração no tecido lá no final. Então, a maioria dos pacientes que eu atendo são pacientes crônicos, pacientes que a gente pode chamar de complexos. E a gente não pode isolar as características, a gente não pode pensar só em um aspecto. E estudar o sistema facial, como nós estamos fazendo aqui, nos dá essa possibilidade, nos dá a possibilidade da gente enxergar um pouco mais além. E a gente precisa entender que atender pacientes complexos não é um privilégio meu. A dor persistente, que é o novo termo que a gente deve chamar dor crônica, ela é extremamente comum no mundo inteiro e não parece estar havendo solução para a maioria das situações. E um exemplo é a dor lombar crônica, que é uma queixa, uma disfunção estudada há anos, e cada vez mais a gente vê o número de pacientes com dor lombar crônica aumentando. E quando eu falo crônico, eu estou falando a partir de 3 meses, não precisa de anos de queixa, certo? Então, isso não é privilégio meu. Todo mundo vai acabar atendendo um paciente que tem dor persistente. E já se sabe que esses pacientes têm redução da variabilidade de frequência cardíaca, ou seja, eles têm um tônus vagal mais baixo. Então, a gente pode ver que a variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com dor persistente, ela é mais baixa. Mas a gente pode buscar reverter isso, sim, tá? E os estudos mostram que há uma relação entre variabilidade da frequência cardíaca e dor. Então, se a gente tem uma maior atividade parasimpática, a gente tem uma melhor capacidade de autorregulação. Isso é importante. Nós, como terapeutas, né, como educadores físicos, como profissionais do movimento, nós vamos propor um estímulo para que o corpo busque a capacidade de autorregulação. E, a partir daí, uma maior capacidade de inibir a dor, uma maior capacidade de buscar ser funcional novamente, certo? E a variabilidade da frequência cardíaca mais baixa, ela já foi encontrada em pacientes com dor lombar crônica persistente. Então, eu não posso pensar só que é um problema de estabilização, que é só diminuição do glide da face, que é só densificação. Eu tenho que pensar também nisso, mas ampliar um pouco mais a minha visão. Então, se a gente já entende que o vago é extremamente importante em questões tanto da regulação dos processos agudos, quanto a falta da ação dele nos processos crônicos, e que há uma influência dessa desautonomia nas questões faciais e nas queixas de dor persistente, nós precisamos pensar em estratégias de intervenção. Existe uma luz no fim do túnel? Foi a pergunta que esse paciente fez para mim.
E eu, se estivesse no lugar dele, eu me faria a mesma pergunta. Porque estar numa situação como essa realmente deve ser muito difícil. E a minha resposta para ele foi a seguinte: nós precisamos estimular um nervo para tratar a tua dor. Como diz o grupo aqui do professor Jonis, que é um dos maiores pesquisadores sobre dor no mundo, você pode precisar de um nervo para tratar a dor. E esse nervo é o vago. E eu falei para esse paciente: eu sei que tu veio me procurar por causa da questão do nervo occipital maior, mas eu preciso te dizer que a situação é mais complexa do que isso. E eu vou te explicar por quê. E dei toda a explicação para ele sobre o nervo vago, sobre a desautonomia, fiz toda a timeline dele, escrevi, mostrei para ele. Ficamos quase 2 horas conversando nesse primeiro dia. E ainda fiz uma intervenção, porque eu sempre gosto de atender o paciente no primeiro dia. E olha o que a gente tem de opções de intervenções para melhorar ou modular a ação do nervo vago. Exercício aeróbico, pessoal. Prescreva exercício aeróbico para os seus pacientes com dor crônica, dor persistente. Ah, mas meu paciente não consegue caminhar. Começa com 5 minutos, né? Um exercício que pode ser um HIIT, um exercício intervalado que aumente a frequência cardíaca. A literatura já mostra que isso influencia positivamente na modulação do vago. Meditação, acupuntura, treinamento com biofeedback, um trabalho de relaxamento, yoga, mindfulness, alongamento, treinamento de resistência, né? Consumo de peixes ou uma regulação da dieta importante, né? E aqui é citada a massagem. Então, todas essas técnicas aumentam a variabilidade da frequência cardíaca. Nós temos a estimulação elétrica, tá? Em relação ao nervo vago. E tem a aprovação do FDA para algumas condições de saúde. Então, nós temos a estimulação elétrica invasiva do nervo vago, tá? Que é autorizada pela FDA, já tem estudos mostrando para epilepsia que não responde ao tratamento com medicação, então resistente às drogas, né? E a depressão maior também resistente à medicação, tá? E também para reabilitação pós-acidente vascular encefálico. E a estimulação transcutânea, ou seja, aquela que nós, fisioterapeutas, costumamos utilizar, principalmente a estimulação auricular, ela já é aprovada para dor de cabeça, principalmente, né? Para os episódios agudos, crônicos e prevenção de migrânia, que é um tipo específico de cefaleia, tá? E a terapia manual, pessoal? O meu chão, né? A terapia manual, ela tem, sim, ela se mostra efetiva, tá? Então, a gente tem a revisão das revisões sistemáticas, publicada há pouco tempo aqui pelo grupo do professor Serritelli, que mostra que a terapia manual na região occipital e sacral tem condições de trazer um aumento da variabilidade de frequência cardíaca, ou seja, aumentar a atividade parasimpática, e que as técnicas na região torácica têm a capacidade de aumentar a atividade simpática. Então, muitas vezes, a desautonomia leva o paciente para um estado de muita ação parasimpática, aquele paciente deprimido, muito sem energia. Então, aí, eu preciso fazer uma regulação aumentando a atividade simpática. Eu não quero que vocês fiquem com a impressão que a atividade simpática é ruim. Não, eu precisei muito da minha atividade simpática para ter coragem para estar aqui dando essa palestra agora. É ela que nos move, que nos faz ir adiante, mas ela não pode estar ativa ad eterno, senão a gente não recupera dos processos. Mas para muitos pacientes, sim, eu preciso aumentar a atividade simpática.
certo? Então, a terapia manual, ela é efetiva. E eu usei a terapia manual dentro do que esse paciente tolerou, que era um paciente que estava muito, né, responsivo. Tanto a terapia miofacial que eu faço, pessoal, a minha linha de tratamento ela é extremamente gentil, eu trabalho com um tempo de duração mais longo e procuro não gerar dor no paciente, tá? E usei técnicas articulares também. E isso, como o Léo falou ontem, o professor Bialoschi falou ontem, né? O professor Jorge Esteves, tocar no paciente aumenta a aliança terapêutica. E a impressão que me deu com esse paciente é que, de fato, ninguém entendeu o que estava acontecendo com ele. Cada um foi empilhando diagnósticos e ninguém se apropriou, ninguém disse, vem, vamos lá, eu vou tentar te ajudar. E muitas vezes é isso que a pessoa precisa, principalmente quando ela se encontra perdida, pessoal, tá? E não eu não vou resolver todos os problemas dele, mas eu posso estar ali, eu posso mostrar para ele que eu estou ali para ajudar ele a encontrar os caminhos, ok? O que mais eu passei para esse paciente? Eu passei o trabalho óculo-motor, que é descrito pelo professor Stanley Rosenberg, que tem um livro que é sensacional, que é o The Healing Power of the Vagus Nerve. Então, eu trabalho, né, deslocamento aí dos olhos. Passei a respiração, tá? E como o Léo citou ontem, o que parece funcionar mais é uma inspiração prolongada, seguida de uma breve apneia e uma expiração prolongada. Mas eu sugiro que vocês testem isso com o paciente de vocês. Muitas pessoas que têm ansiedade, elas pioram, elas aumentam a atividade simpática quando elas fazem apneia. Isso já aconteceu com os pacientes meus. Como é que eu vi isso? Eu verifiquei a frequência cardíaca, aumentou muito, e não era o esperado. Após um trabalho de respiração, eu espero que a frequência cardíaca baixe, certo? Então, se isso acontecer com o paciente de vocês, troquem, proponham um outro tipo de respiração. Pessoal, nem tudo serve para todo mundo. Esse é um recado que ficou muito claro para nós no congresso. Eu orientei esse paciente também a massagear a região da concha aqui auricular, porque é onde a gente tem um grande ramo do nervo vago e é aí que a gente faz a estimulação elétrica, né? E também orientei o exercício aeróbico. Esse paciente não estava fazendo nenhum tipo de exercício, está tomando gabapentina, não estava dormindo bem, comendo mal. Então, assim, um território de terra arrasada, vamos dizer assim, né? Então, uma estratégia não é suficiente. A gente precisa se cercar de né, um arsenal aí de estratégias terapêuticas e contar também com o tempo. Não é algo que vai se resolver magicamente, ok? E os colegas, a literatura já suporta, né? O que eu falei para vocês, maior resposta parasimpática com técnicas miofaciais quando a gente estimula a região sacral e suboccipital. Só que, no entanto, pessoal, nenhuma técnica de terapia manual é superior à outra. Então, vocês podem aplicar aquilo que vocês fazem melhor e aquilo que o paciente se sente bem em receber. Porque para variabilidade de frequência cardíaca, por exemplo, para dor no pescoço, não tem diferença entre as técnicas. O importante é trabalhar a terapia manual, ok? E os modos respiratórios, como eu citei para vocês, também testem, né? Tem gente que prefere só uma INS e uma ES prolongada, tem gente que vai preferir, pacientes que vão preferir fazer a apneia, tem pacientes que vão preferir fazer a hiperventilação. Então, a gente precisa ver o que vai mudar mais a variabilidade de frequência cardíaca do nosso cliente e, por consequência, modular mais o vago. Se vocês quiserem ter acesso a esse artigo que eu, Leonardo e um grupo de colegas publicamos, é só botar o QR Code aqui e você já tem o artigo com vocês. Nós fizemos uma revisão sistemática publicada agora em julho
porque nós queríamos ver se existia a efetividade da aplicação das técnicas viscerais, e o vago está muito implicado, né, nas alterações viscerais, as aferências vagais se alteram por conta das disfunções viscerais ou vice-versa, né? E nós vimos que, por exemplo, quando o paciente tem dor lombar persistente, que é o caso do meu paciente ali, e tem uma queixa visceral, que é o caso dele, ele tinha síndrome do intestino irritável, mobilizar a fáscia visceral traz resultados positivos. Então, isso é uma estratégia terapêutica interessante. Então, quando o paciente de vocês que tem queixa de dor cervical persistente, mas ele tem refluxo associado, ele tem constipação, ele tem sinais de desautonomia, entrem com alguma técnica de mobilização visceral ou mesmo uma técnica diafragmática, como nós mostramos ontem no workshop, que pode ser positivo, tá? E eu trouxe também em relação ao exercício, o yoga, o A-Yoga, né? Se mostrou efetivo, tá? Aplicado durante 3 meses num N de 62 pacientes para aumentar a variabilidade da frequência cardíaca. Então, ela leva os pacientes para um predomínio mais parasimpático, assim como provavelmente o Pilates, o Tai Chi, né? Essas técnicas que têm uma atenção plena relacionada, que tem respiração, como o LPF, né? Então, essas técnicas parecem levar o paciente para uma ativação mais parasimpática, mas a gente, como eu falei lá no início, o exercício aeróbico também pode fazer esse papel, ok? E aí, eu cheguei numa parte que eu sei que é muito importante para todos nós, o uso do foam roller. Quantos de nós usamos foam roller, bolinhas, usamos nos atendimentos, indicamos para os pacientes fazerem em casa? Pessoal, infelizmente, ainda os estudos são muito poucos. Eu encontrei 2 estudos só relacionando o uso desses recursos com a variabilidade da frequência cardíaca e eles não trazem bons resultados. Eu uso com os meus pacientes e eu acho que funciona. Então, o que eu proponho para vocês como centro de pesquisa em fáscia? Vamos estudar, vamos trazer para a pesquisa o que a gente vê de positivo na clínica. Esses 2 estudos, usando o foam roller por 1 minuto, eles mediram a variabilidade da frequência cardíaca antes e depois. Não mudou, pessoal. Não aumentou, que era o esperado. Então, a gente precisa de mais estudos. Então, eles fizeram um estudo com uma única sessão, efeitos agudos, e depois em relação à percepção de dor e a relação com variabilidade da frequência cardíaca. E não é estatisticamente significativo. Então, eu conto com a ajuda de vocês para que a gente busque mais respostas. Se não muda a variabilidade da frequência cardíaca, então o que muda? O que acontece quando a gente usa esses recursos? Tá? Conto com vocês para isso. E o nervo vago, ele também ele tem um ramo, né, para laringe, faringe, muito importante. E quando a gente emite sons, tá? Por exemplo, o OM, a gente aumenta a atividade parasimpática, ou seja, a gente modula o tônus vagal e a gente muda, inclusive, a ativação de áreas do cérebro relacionadas à dor, né, ao controle do estresse. Tá? Então, fazer o ON, fazer o indicar para os pacientes cantarolarem, né? Teve uma paciente que eu conversando com ela, ela me disse, eu gosto de participar de um coral. Eu disse, ótimo, vai fazer isso vai ajudar na regulação e na modulação do teu tônus vagal. Então, são dicas que a gente pode dar para o paciente e estratégias terapêuticas que eu quis trazer para vocês. Porque no final a gente não quer aquele olhar que eu mostrei no início, que tá de alguém que está se sentindo ameaçado. A gente quer um olhar do que a gente chama de engajamento social. Olho no olho, sorriso nos olhos
capacidade de autorregulação e, principalmente, momentos de felicidade. Os momentos de ativação simpática, de estresse, eles sempre vão acontecer na nossa vida. A vida é cíclica, não é linear, mas que a gente consiga voltar para esse estado, né? Ou ter momentos de um estado de predominância parasimpática. E terminando essa palestra, emocionada que eu tô, eu posso dizer para vocês que o meu sistema parasimpático tá em alegria. Se vocês quiserem se conectar mais comigo, coloquem o QR Code de vocês aí e vocês vão ter acesso direto ao círculo. E queria que vocês pensassem agora no lugar mais lindo que vocês já viram. Esse é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Vamos respirar fundo, vamos dar um sorriso e vamos ativar o nosso vago, ou os nossos vagos. Vamos ativar, assim, o nosso sistema parasimpático. E eu espero encontrar vocês no Facial Clinical Summit no Rio, o ano que vem, essa cidade tão linda no nosso país. E eu tenho a honra de dizer que eu consegui trazer pela primeira vez um evento da Facial Research Society fora do eixo Europa, Estados Unidos, pela primeira vez para a América Latina. Que orgulho para nós! E esse evento vai ser no nosso país, de forma presencial. Teremos Caterina Fede, teremos o professor Robert Leip, teremos a Ailime, teremos muitos outros, e talvez até vocês palestrando nesse evento. Nós vamos abrir a oportunidade para que vocês submetam sugestões de palestras. Nós queremos ouvir os clínicos. A ciência, ela não anda sozinha. A prática também não. Precisamos andar juntos. Muito, muito obrigada por tudo. Muitíssimo obrigada, professora Fabiana. Apresentação emocionante, no mínimo, assim. É, trazer essa perspectiva do nervo vago num contexto clínico, num contexto palpável, num contexto que a gente consegue mostrar para o paciente a importância, o que está acontecendo com ele e empoderar o paciente no que ele pode fazer também para se autorregular. Uhum. Eu acho que todo o nosso tônus vagal de todos os participantes aqui se regularam e se sincronizaram, se emocionaram junto com você. E, bom, temos várias perguntas aqui. Ótimo. Já Temos... recuperando, já estou recuperada, É ó. isso aí. Entropia. Isso aí, Davi. E o Davi, eu preciso fazer um elogio para ele, porque a gente faz um grande engajamento social. Ele tem um tônus vagal muito maravilhoso, porque a gente se conecta facilmente com ele. Parabéns, Davi. Foi muito boa a tua condução aí como nosso mestre de cerimônias. Oh, meu Deus. Faça eu me emocionar agora, não? Obrigado. Muito bem. Vamos lá. Fabi, é uma pergunta da Paula Sim, Bernardes. fala, Paulinha. Diga, Exi- na verdade é o Davi, né? é, Existe um protocolo específico que conseguimos usar para aferir o tônus vagal através da frequência cardíaca? Se sim, poderia compartilhar conosco? Sim, Paula. Então, a gente precisa ter, por exemplo, um polar, que a gente vai colocar, né, o sensor bem ali próximo na área cardíaca, e ali a gente vai selecionar um modo RR, né, para que ele meça a variabilidade da frequência cardíaca, tá? E a partir daí tem dois softwares. Um é o Cubius, que tem uma parte gratuita, e o outro é o Elite. Então a gente vai pegar os dados do Polar e vai fazer o download, vai colocar dentro desse sistema. E esse sistema vai te dar um gráfico de como está a variabilidade da frequência cardíaca do teu paciente. E como o Léo comentou ontem, né, como é importante trazer esses dados objetivos, né? Mas vamos dizer, por exemplo, ai, Fábio, eu não quero toda essa sofisticação. Pessoal, pelo menos verifiquem a frequência cardíaca e a pressão arterial dos pacientes de vocês, mesmo que a queixa seja dor no pescoço, tornozelo, joelho, né?
entendam a conexão desse sistema musculoesquelético com o resto, né? Através da face, através do vago, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí, tá, Paula? Ficou super claro. Passando para a próxima pergunta do Gustavo Miller. O uso Uhum. regular de corticoides pode alterar a funcionalidade do nervo vago? Na verdade, assim, a gente já tem os corticoides endógenos, né? E eu não sei te explicar farmaceuticamente se isso desregula, tá? Gustavo, eu não cheguei a me aprofundar nisso, tá? Mas se o paciente está precisando usar corticoides, é porque provavelmente ele tem uma baixa modulação vagal, né? Então, talvez aumentar as outras estratégias terapêuticas possa ajudar que ele diminua, né? Que ele precise desse suporte exógeno, tá? Muito bem. Aqui a gente tem uma outra pergunta com respeito à ação farmacológica da Fernanda Patrícia, Uhum. que ela falou assim: qual seria o papel dos anti-inflamatórios na dor, sendo que a percepção da dor está na face superficial? Ah, mas aí a gente tem toda a cascata das prostaglandinas, todas as citocinas pró-inflamatórias, né? Que acontecem quando a gente tem um processo inflamatório agudo, né? Quando a gente está numa situação de inflamação crônica, daí a gente tem uma substituição, vamos dizer assim, a gente tem mais a persistência da substância P e etc. E tudo isso acaba sensibilizando também as terminações nervosas livres que a gente tem na fáscia, né? Porque elas são polimodais, então elas vão responder aos estressores mecânicos, químicos, térmicos e assim por diante, tá? Muito bem. Tem uma pergunta que é muito interessante, que assim, quais são os principais sinais clínicos que te levam a suspeitar o envolvimento do nervo vago? Assim, você olha para o paciente e fala assim, pode ser isso. Bom, só de olhar para o paciente muitas vezes é impossível, né? Por isso que uma boa anamnese é Sim. importante. Mas, por exemplo, se o paciente sentou na nossa frente, ele está piscando muito, muito agitado, já deve ter alguma desregulação, mas a gente vai ver a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, sinais clínicos, né? Toda a anamnese, a história das doenças pregressas ou que outras comorbidades ele tem, né? Como eu citei ali, ó, síndrome do intestino irritável, desautonomia, tem questão do vago junto. Mesmo que a queixa seja musculoesquelética, constipação, né? Também, síndrome do intestino irritável pode ter momentos de constipação, momentos de maior liberação intestinal, né? Vamos pensar em outra situação: depressão, ansiedade, desregulação do sistema nervoso autônomo, tá? Então, um bom exame físico e uma anamnese que entenda todo o contexto de vida desse paciente já vai acender aí um alerta de que tu tenha que estimular melhor o vago. Posso aplicar um questionário para ver depressão, posso aplicar um questionário para ver nível de estresse, questionário de fibromialgia, eu nem citei, né? A fibromialgia é relacionada a uma desautonomia, é sistema nervoso autônomo, né? Então, pacientes que têm essas dores, faz um questionário é padrão ouro para diagnóstico de fibromialgia. Eu já recebi pacientes que tinham o diagnóstico e, ao fazer o questionário, não fechava, né? Então a gente precisa ter esses instrumentos e clinicamente a gente consegue ter essa visão sim, tá? Muito bem. Agora temos uma pergunta da Tala sobre quais são os melhores equipamentos para mensuração da variabilidade de frequência cardíaca que você pode recomendar. Mais acessível é o polar, tá? Ou algum outro semelhante. O meu doutorado agora eu vou estudar esses parâmetros, né? E aí a gente vai usar um aparelho italiano, através do professor Daniel Martins, lá da Unisul, que ele mede a variabilidade da frequência cardíaca com um sensor do dedo, no dedo, tá? Em 5 minutos ele consegue fazer essa medida.
E com o Polar a gente faz a medida em 5 minutos também, então é rápido, né? O importante é só fazer a análise desses dados no software depois, tá? Muito bem. Gostaria de agradecer a professora Fabiana Silva novamente por essa linda palestra. Nosso tempo encerrou, mas tem muitas perguntas ainda que precisam ser respondidas no chat. Vou responder todas, com muito prazer. Muitíssimo obrigado. Então, agora, horário de meio-dia, no horário de Brasília, eu continuo com com a próxima palestra da doutora Stephanie Otto com o tema Papel da fáscia em oncologia, da experiência clínica à investigação ou vice-versa. Doutora Stephanie é médica, oncologista, fisiologista do exercício clínico há 34 anos, cientista esportivo, diplomada, expertise em medicina oncológica do exercício, com experiência em terapia de exercícios com pacientes com câncer de todos os tipos por mais de 30 anos. Doutora Stephanie, muito prazer em recebê-la. Yeah, thank you so much. Muito obrigada.